Saudações a todos. Hoje é dia 9 de novembro, o dia do Brasil Washington. A OAB se pronunciou e disse que, falando sobre as urnas, que as urnas não foram fraudadas, que as eleições foram legais, e eu fico me perguntando, por acaso a OAB agora é auditora, tem auditoria? A OAB é especialista em estatística, ou analista de sistema, ou conhece tecnologia de informações? O que a OAB é? A OAB não apoia nem os seus advogados, né? O seu trabalho. Faça, meu favor, né? É como se a raposa ficasse cuidando do galinheiro. É o Pinóquio jurando falar a verdade. A OAB deveria se preocupar, né, no meu entender, em defender as prerrogativas nossas, dos advogados, frente a uma ditadura que nós estamos vivendo, Alexandre de Moraes, que não permite nem sequer que seus advogados, o advogado das pessoas que são investigadas, tenham acesso aos processos. Mas a OAB tem lado, a gente sabe disso, e eles não estão se preocupando com isso. Depois vem o ministro Bruno Dantas, lá do TCU, a gente sabe o lado que ele defende, alegando que os resultados dos boletins de urnas estão perfeitos, que não houve fraude. E além disso vem a Organização dos Estados Americanos, que é uma entidade esquerdista, alegando que não houve fraude. Isso aí, pessoal, isso aí além de ser uma tremenda de uma asneira, né, estão preparando aquela janela de Overton para todo mundo dizendo que não houve nada, para depois se surgir alguma coisa e dizer, não, mas a OAB já falou, a OEA já falou, né, e etc. Mas como eles podem afirmar uma asneira dessa, né? O que vale para nós, o que vai valer para nós é a auditoria dos técnicos, dos analistas das Forças Armadas, né? Quem estudou e quem entende de tecnologia de informação são eles. Vamos ver o que houve com os algoritmos das urnas. É que em certas localidades as urnas agiram diferentemente, tiveram outras alterações, né? É o caso de certos locais que teve mais votos do que habitantes, ou então urnas que foram zeradas em zonas onde o atual presidente tinha uma grande parcela da população que o apoiava. Então nós temos que ver que 2 mais 2 são 4, e não narrativas, não mentiras, né? E dessa maneira que está acontecendo, as urnas brasileiras estão sendo usadas como se fosse uma arma de guerra cibernética do Foro de São Paulo, que a esquerda defende com unhas e dentes, né? Para quê? Para tornar isso aqui uma Venezuela ou uma União Soviética, porque é uma arma disfarçada de máquina de votação, uma arma de votação secreta, né? Uma arma secreta. E a finalidade é conquistar países, né, que têm hegemonia esquerdista e manipular a democracia através de voto eletrônico. Se as provas de a inconsistência e as anomalias das urnas forem comprovadas com as exaustivas provas que tem, robustas provas, não vai haver o que se discutir. E é o que se espera. Mas nós sabemos o que vai acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral vai dizer que não aceita o relatório das Forças Armadas, vai dizer que não há provas, que as provas não são inconsistentes. E como eu disse, a janela de Overton já foi aberta pela OAB, pelo TCU, pela Organização dos Estados Americanos, pelas mídias, né, pela imprensa e pela esquerda. Então aí eles estão preparando o terreno para depois dar aquela desculpa esfarrapada e o povo baixar a cabeça e ficar quieto. Nós não aceitaremos isso. Em consequência das eleições e das urnas, o poder da esquerda, a censura e o autoritarismo chegaram no país para ficar. A esquerda tomou conta, o TSE e o STF estão fazendo o que querem. A coisa mais triste, mais ridícula da gente ver, pessoal, é quando um deputado federal vem na imprensa dizer que não pode se manifestar porque os outros deputados também não podem se manifestar de medo de serem presos. Mas, pelo amor de Deus, o parlamento brasileiro tem medo de um juiz, de um juiz nomeado do STF ou do TSE? Isso é um absurdo, né? Rasgaram a Constituição na cara dura, né? E o outro cenário seria que
mais do que um motivo para a decretação de uma GLO, para garantir pelo menos a liberdade de expressão, né? Não digo de todo mundo, mas pelo menos dos deputados, né? E dos jornalistas, né? Não esses militantes e parlamentares comunistas, que esses aí não precisam de GLO, não, eles têm garantia. Só um lado que é censurado, só um lado que é perseguido, né? Só jornalistas de direita e pessoas de bem que são censurados. Só as pessoas comuns, que são indiciadas em inquéritos ilegais por criticar as urnas e as medidas autoritárias dos juízes do STF e do TSE. O absurdo maior, nós temos já 8 deputados federais, 8, e outros que são simplesmente investigados. Mas tem deputados federais com as redes sociais censuradas e não pode falar de jeito nenhum. Daniel Silveira, o Nicolas Ferreira, eleito agora, a Carla Zambelli, o Gustavo Gayer, eleito agora, o Major Vitor Hugo, já antigo, Coronel Tadeu, deputado, o Cabo Gilberto, deputado, o José Medeiros, deputado, e outros. Todos esses com os seus perfis derrubados, não pode falar na internet, são perseguidos. Isso é um absurdo. Eu nem vou falar naquelas centenas de empresários e pessoas comuns, jornalistas e blogueiros censurados. Então, aí tem 2 cenários que nós temos que analisar. As Forças Armadas, né, com esses relatórios, podem concluir que as urnas são inauditáveis. Os padrões matemáticos são confusos e trazem questões que precisam do alcance ou da investigação também, o acompanhamento do Ministério Público. Isso ajudaria o Bolsonaro a contestar os resultados, como ele sempre fez, e as manifestações que estão ocorrendo poderiam até se manter. Mas o que seria outro problema para o TSE e que vai ter que rebolar para enfrentar essa questão? O Exército, então, poderia deixar de entrar em discussões com o Legislativo e o Judiciário sobre essa matéria, mas isso seria um caos e uma desordem que poderiam até acarretar numa GLO, que vai dar uma confusão isso aí. Outro cenário seria as Forças Armadas constatarem as irregularidades que foram vistas aí em várias auditorias privadas, que são incontestáveis, né? E seria o caso de pedir novas eleições ou levar a discussão para o Ministério Público com a anuência do Supremo Tribunal Militar, que houve crime lesa pátria visível ali. Ali tem coisa. E o Bolsonaro, de qualquer maneira, seria diplomado porque ele foi o mais votado. Só que com as manipulações isso aí não apareceu. Então a coisa ficaria muito ruim para o presidente do TSE e aqueles outros que fizeram todas essas atrapalhadas aí. Enfim, se depender do nosso presidente da República, a gente já sabe o que vai acontecer. E o problema é que o futuro do Brasil, e também aqui de toda a América Latina, talvez até do planeta, pode sofrer importantes consequências, mudanças. Muita gente vai ser prejudicada com isso. E só a nós, mortais, só resta esperar. Mas tudo no mundo, e todo mundo sabe o que aconteceu aqui, e está se espalhando pelo mundo todo esses relatórios paralelos que foram feitos. Tem certas coisas que não têm explicação. Só um cego, surdo e mudo não vê o que está acontecendo. E nós travamos hoje não só uma luta pelo poder, mas uma luta pela legitimidade das pessoas que estão agindo. A direita precisa entender isso se quiser sobreviver. E nós queremos sobreviver. Por isso que tem que levar muito a sério tudo isso que foi feito. Deixar uma literatura aqui embaixo para vocês lerem. Peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox. O que eu falo aqui são verdades, são constatações que vocês podem constatar. Tem que furar a bolha e pensar. Não é proibido pensar. Peço a todos também que vejam o canal do Paulo Pavese lá na Itália e o canal do Alan dos Santos nos Estados Unidos, que são pessoas que estão por fora do país e eles têm outra visão e eles acompanham o que o mundo aí em torno do Brasil está pensando e falando a respeito disso que está acontecendo aqui. Não é normal o que está acontecendo aqui, e isso aí vai acabar prejudicando todos os brasileiros, sejam eles esquerdistas ou direitistas, ou seja lá o que for, pessoas isentas, vai prejudicar todo mundo. O país está entrando num precipício e nós é que vamos pagar essa conta. Pagar a conta até inclusive com taxação do Pix e outras coisas aí,
alimentos que vão subir de preço, custo de vida, inflação. Isso que nós temos que evitar. Nós queremos paz, nós não queremos esquerdismo, nós não queremos comunismo, não queremos ideologia de gênero, essas coisas a gente não quer. E quem quiser sair do meu canal, como muitos já saíram aí, porque eu falo essas coisas, pode sair, não tem problema nenhum. Quem quiser me seguir, seja bem-vindo e vamos estudar, pessoal. Eu indico literatura todos os dias para as pessoas se conscientizarem do pepino que nós temos na mão. Até mais, pessoal.